O tratamento da dependência de álcool. O alcoolismo, a dependência de álcool, é uma doença mental e sistêmica grave e que necessariamente precisa de tratamento toda vez que for possível o tratamento multiprofissional, incluindo o médico psiquiatra ou médico de outra especialidade com essa habilidade, mais o psicólogo, terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista, conselheiro. Desta forma, a dependência de álcool, quando o indivíduo reduz ou interrompe o uso da substância, deve ter um tratamento com a finalidade de prevenir os sintomas de abstinência. Quais são os sintomas de abstinência? Tremor, ou seja, sintomas de falta do álcool ou de redução da quantidade de álcool que o organismo estava acostumado. Tremor, náusea, vômitos, dor de cabeça, insônia, irritabilidade, aumento da pressão arterial, aumento da temperatura, agressividade, insônia, enfim. Imediatamente a interrupção do uso de álcool, internado ou não, este indivíduo portador de alcoolismo deve receber benzodiazepínicos, ou seja, os remédios ditos popularmente como calmantes ou de tarja preta, de receituário azul, B, que fazem um efeito de prevenção dos sintomas de abstinência e, no caso desses sintomas de abstinência aparecerem, também são tratados com estas medicações. Classicamente usamos o diazepam. Também pode ser usado o clonazepam e para alguns pacientes que têm já um dano hepático, ou seja, um prejuízo no fígado, o alprazolam. Além do tratamento imediato após a interrupção do uso de álcool, com essas medicações que previnem a abstinência, também temos o uso e a indicação de vitaminas, especialmente do complexo B e mais especificamente a vitamina chamada tiamina, ou B1, com a finalidade de prevenir repercussões neurológicas da abstinência e do tratamento do álcool. Também existem os remédios que são usados especificamente para a doença alcoolismo. São dois principais usados no Brasil. Um é naltrexona, ou naltrexone, que é um remédio na dosagem de 50 mg, que tem uma finalidade muito importante, que os próprios pacientes relatam que este remédio ajuda muito no tratamento da dependência do álcool, porque diminui a sensação prazerosa causada pelo álcool. Alguns dizem que depois que toma esse medicamento, o álcool fica sem graça. E uma outra vantagem da naltrexona é que este remédio, se o paciente por um acaso misturá-lo com álcool, não sofrerá grandes consequências clínicas. E uma outra grande notícia, ótima notícia, em relação à naltrexona, que sendo a medicação de um custo elevado, pelo menos no estado de São Paulo, ela está disponibilizada nos postos que distribuem medicamento de alto custo. Além da naltrexona, um outro remédio usado no tratamento da dependência do álcool é o disulfiram. Este é um remédio que tem uma característica farmacológica, uma característica clínica diferente da naltrexona. O disulfiram é um remédio que o paciente, para receber o receituário dele, deve assinar para o médico um termo de consentimento e, logicamente, o paciente e a família levam a cópia. Por quê? É um tipo de remédio que previne que o paciente volte a usar álcool, porque se o álcool for ingerido ao mesmo tempo que se está usando essa medicação, ocorrem efeitos colaterais desagradabilíssimos, como náuseas, vômitos em grande volume, dor de cabeça, tremores, sensação de formigamento, de dormência no corpo e um efeito desagradável completo. Desta maneira, disulfiram é um remédio bastante utilizado, mas que, para isso, o paciente e o familiar
precisam ter claramente reconhecido que, se misturar álcool, vai ter efeitos colaterais graves da necessidade de assinar um termo de consentimento desta condição e dos riscos desta interação. Importante dizer que os tratamentos medicamentosos para a dependência do álcool, de forma geral, eles ainda têm um efeito terapêutico limitado. Não são como antibióticos que de fato levam à cura de uma infecção em grande proporção. O naltrexone e o disulfiram são remédios que têm um efeito limitado para o tratamento da dependência de álcool. Logo, necessariamente, além dos remédios, precisamos ter a participação de outros profissionais no processo terapêutico e de prevenção de recaída, ou de prevenção da volta do uso do álcool, com psicólogos, especialmente com abordagem da terapia cognitivo-comportamental, mais terapeuta ocupacional com finalidade de reabilitação, mais educador físico, até porque as atividades físicas e o trabalho do educador físico de maneira estruturada tem sido uma das abordagens terapêuticas mais eficientes para o tratamento sustentado da dependência química com prevenção de recaída, e do nutricionista, até porque muitos e muitos pacientes alcoolistas ficam desnutridos ou ficam com aquele ganho de peso que não é saudável. Até porque muitas e muitas pessoas usando álcool, que é uma substância calórica, acabam também usando outros alimentos de menor valor nutritivo e maior valor calórico, como torresmo, tiragostos, frituras e assim por diante. Dessa maneira, o tratamento medicamentoso é uma parte do tratamento da dependência de álcool que deve ter o complemento e o suplemento de vários outros profissionais. Muito importante mesmo. A indicação do profissional médico para outros profissionais de saúde e também a indicação do profissional médico para que paciente e familiares do portador de dependência de álcool faça seguimento nos grupos de ajuda mútua. Eu recomendo impreterivelmente, como parte do tratamento de dependência do álcool, os pacientes frequentarem os grupos de alcoólicos anônimos. Isto é fundamental para o melhor resultado terapêutico da dependência do álcool com menos risco de recaída. Recomendamos impreterivelmente que os familiares mais próximos dos portadores de dependência de álcool frequentem os grupos de ajuda mútua como Amor Exigente, Naranon. Ou seja, os familiares, para que saibam abordar, conviver, contribuir com o familiar portador de dependência de álcool, impreterivelmente devem acompanhar com os outros profissionais de saúde e sempre devem participar de grupos de ajuda mútua como um meio de facilitar um melhor resultado do tratamento, de otimizar que, de fato, aquele que está em tratamento para dependência de álcool não volte ao uso. Dentre as práticas psicoterapêuticas e técnicas, uma muito usada e recomendada é aquela que faz com a pessoa, quando está no processo de tratamento, repetidamente, o portador de dependência de álcool faz um ensaio de como ele vai reagir diante das situações fáceis de contato com álcool. Por quê? Se ocorrer um resumo global de tudo que os profissionais de saúde abordam o tratamento do portador de dependência de álcool e seus familiares, se fizer um resumo também de tudo que é abordado no grupo de ajuda mútua dos alcoólicos anônimos, mais do que é abordado no grupo de ajuda mútua para familiares de portadores de dependência de álcool, como Amor Exigente e Naranon, o mais importante e que resume tudo do tratamento da dependência de álcool com sucesso é o paciente não ter o primeiro contato com a bebida alcoólica. Porque esta é uma grande diferença entre o portador de dependência de álcool e quem faz o uso sem ser dependente.
o portador de dependência de álcool não, em tempo algum, pode ter contato com qualquer substância que tenha o álcool, porque isto vai levá-lo à recaída e ao reinício de todos os sintomas da dependência química. Portanto, a finalidade de qualquer programa, projeto, sistema de tratamento da dependência do álcool é ensaiar, treinar e o paciente estar seguro para negar, recusar, não aceitar, evitar e jamais ter o contato com o primeiro gole de bebida alcoólica, porque isso levará ao insucesso pleno no tratamento. Portanto, a dependência de álcool, que para algumas pessoas, infelizmente até alguns profissionais, é considerado falta de vergonha e fraqueza, é uma doença mental e sistêmica grave que merece tratamento medicamentoso imediatamente após a redução ou a interrupção do uso de álcool, com medicações que previnam os sintomas físicos de abstinência, como tremores, náuseas, vômitos, e evite os sintomas psíquicos de abstinência, como irritabilidade, insônia, intolerância. E esses medicamentos são os calmantes benzodiazepínicos. Para o tratamento da dependência de álcool em si, no Brasil, duas medicações muito importantes. Uma, o naltrexone, que diminui a sensação prazerosa pelo uso do álcool, e o disulfiram, que quando o paciente mistura com álcool, tem graves efeitos colaterais. E lembrando que o portador de dependência de álcool, muitas e muitas vezes, tem também outros adoecimentos, além dos físicos, que devem ser investigados, também psíquicos, como, por exemplo, depressão acompanhando dependência de álcool e que também precisa ser abordada com antidepressivos e psicoterapia. Dessa maneira, a dependência do álcool também leva a um prejuízo das vitaminas e, por isso, fundamental a inclusão no tratamento de vitamina do complexo B e, mais especificamente, a vitamina B1, chamada tiamina, que inclusive tem na forma injetável, com ótimos efeitos de prevenção de repercussões neurológicas da dependência de álcool. E, mais uma vez, o tratamento medicamentoso é uma parte da abordagem do tratamento da dependência de álcool e os outros profissionais de saúde são fundamentais e há impreterivelmente, indiscutivelmente, a necessidade do paciente, além da assistência profissional, médica, psicológica e outras, a participação ativa, no mínimo semanal, no grupo de ajuda mútua dos Alcoólicos Anônimos e os familiares participarem para contribuírem melhor dos grupos de ajuda mútua Amor Exigente, Naranon. E, em síntese, todo o processo terapêutico, todo o funcionamento de tratamento tem como objetivo levar o indivíduo portador de dependência do álcool e em tratamento a não ter jamais e em tempo algum qualquer contato com o primeiro gole de bebida. Ou seja, todo o tratamento deve ser direcionado para que o indivíduo seja preparado a recusar, refutar, afastar, negar, distanciar de qualquer possibilidade do primeiro gole, porque para o dependente químico, o contato com o primeiro gole significa a recaída e ter que iniciar o tratamento do zero. Portanto, dependência de álcool é uma doença mental sistêmica grave e que tem tratamento com ótimos resultados.